Uma boa noite. Diz que eles que iam preparar para mim, eu devia inverter, né? Eu fazia a palestra primeiro, aí depois vinha o coral, porque música é sempre muito bom. Olha, eu trouxe hoje uma discussão para a gente fazer sobre o capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é sobre o amor. Fala sobre o amor. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas é o seguinte: se você for observar com calma e for ler com calma o que está escrito lá, toda a moral cristã está lá no capítulo 11. Está tudo condensado lá. E assim, o resto vem tudo por consequência, como se fosse uma cascata, sabe? Aquele brinquedinho do dominó, você derruba uma coisa, as outras vêm. Então ali tá, o desafio está lançado ali no capítulo 11. E eu li o capítulo algumas vezes e eu tirei 3 pontos para a gente discutir. Para começar, né? Porque tem mais coisa, mas assim, para a gente começar. Então, a maior lei de todas, o que Jesus trouxe para a gente? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já começou o problema. Porque a gente não sabe se amar. Gente, uma das coisas que eu aprendi como médico é que ninguém se gosta. O problema de autoestima é o problema de 90% da população que está encarnada nesse planeta hoje em dia. E aí você fala assim, não, mas eu conheço um que é orgulhoso, ele não tem nenhum problema de autoestima. Tem sim. Esse é o que mais tem. Então, como a gente se acha muito porcaria, a gente fica tentando se convencer que a gente é melhor do que é. Ou tentando fazer propaganda enganosa da gente mesmo, ou, que é pior, tentando diminuir os outros para você se sentir um pouco melhor. Quando você está tentando fazer uma coisa que você não está conseguindo fazer direito e vem alguém e faz muito bem, meu Deus, que raiva que dá. Né? É a única explicação que tem, por exemplo, para a pessoa falar assim, eu odeio aquela pessoa, ela é alegre demais. Tem coisa mais irritante que uma pessoa feliz. Como assim? Não é? Aí a outra pessoa chega toda feliz, é a Poliana. Está sempre alegre. Alegre está rindo de quê? Né? O bobo alegre. Não existe bobo alegre. Se alegre não é bobo. Bobo é o que fica reverberando a tristeza, não é? Então, já começou o problema aí, porque o referencial que Jesus nos deu é amar o próximo como a gente se ama. A gente não sabe se amar. Aí já enrolou, né? Então, bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar tentando se aceitar. E se a gente conseguir se aceitar, a gente começa a se amar, né? Então, eu acho assim, todas as coisas, elas funcionam, pelo menos no meio de evolução que nós estamos, elas funcionam como um movimento pendular. Eu sempre falo disso, né? É um pêndulo. Então, uma hora a gente está num extremo, outra hora a gente está no outro. E a gente fica balançando nesse pêndulo. Então, tem o dia que você é o máximo, né? Que você já é perfeito, né? Só faltava você ser humilde para ser perfeito, agora você é humilde, então você já é perfeito. Né? E no outro dia você é tão porcaria que você não quer nem colocar a cara para fora de casa, porque você é pior que a mosca do cocô do cavalo do bandido. Aí você fica assim, ou eu sou o máximo, ou eu sou uma droga, ou eu sou o máximo, ou eu sou uma droga. Mas tem o dia que o seu pêndulo está passando no meio, né? Esse é o dia X. É o dia em que você está numa boa, é o dia em que você produz, é o dia que você tem as melhores ideias. Que eu digo que é o dia da humildade. Mas não a humildade falsa que a gente tem, na maioria das vezes a gente observa. Não, eu não sou isso, não, imagina. E por dentro está falando, é claro que eu sou bom, eu sou muito melhor do que isso. Tal. Essa é a falsa humildade. A verdadeira humildade é a noção de realidade. É você saber quem você é, o que você tem e o que você não tem. O que você pode oferecer e que não dá ainda para você oferecer. Né? Essa noção de realidade é o grande desafio existencial, na minha opinião. Quer dizer, o dia que eu estou muito convencido, eu falo para mim mesmo, não é tudo isso. O dia que eu estou muito deprimido, eu falo assim, não sou tão ruim. Para tentar jogar o meu pêndulo para o meio.
Porque quando eu estou no meio, eu uso o que eu tenho, então eu não negligencio os dons que eu recebi. Né? Mas eu também não fico achando que eu sou capaz de fazer coisas que eu não sou capaz de fazer. Né? Então, uma das grandes virtudes que a gente tem é a gente assumir as nossas dificuldades. Porque se a gente fizer isso, a gente vai se condenar menos e a gente vai se amar mais. Todo mundo que se sente culpado e que fica se autoflagelando pela culpa, está errado, não é humilde. Ao contrário, o pêndulo dele foi muito para o outro lado. Então, esse já é um grande desafio que eu não sei se dá para resolver numa encarnação. Bom, nessa encarnação, numa não dá com certeza. Não acho que não dá para resolver nessa. A gente vai ter que vir algumas, ou eu pelo menos, para conseguir chegar nesse meio. Né? Mas, pelo menos, eu tento ficar no meio a maior parte do tempo possível. Porque é onde eu produzo mais, é onde eu faço coisas legais, é onde eu erro menos. Né? E quando eu erro, eu me perdoo mais, eu consigo me aceitar mais dentro daquela dificuldade que eu apresento. Então já começou por aí, mas vamos fingir que a gente já se ama. E aí Jesus chega para a gente e dá um caminho, um atalho. Qual que é o atalho para a gente amar o próximo como a si mesmo? Como é que ele ensinou? Vocês lembram? Não fazer para o outro, você gostaria que te fizesse. Então, se você ainda não sabe amar, e a gente não sabe, né? Pelo menos você tem esse referencial. Olha, é só você não fazer para o outro o que você não gostaria que te fizesse. Bom, isso já é difícil. Porque a gente nunca sai do lugar que a gente está. A gente sempre acha que a gente está certo. Né? É só você pegar trânsito. A gente sempre está certo. É sempre os outros que estão errados. Quando a gente vai brigar em casa com a esposa, ou no trabalho com o colega, a gente está sempre certo. Vocês repararam isso ou não? Né? Então, qual que é a dificuldade, então? A dificuldade é que você não sai do seu lugar. Bom, mas vamos supor que a gente saia. E eu consiga me colocar no lugar do outro. Funciona? Mais ou menos. Porque a dificuldade é a seguinte: se eu for me colocar no lugar do outro, eu vou continuar sendo eu. Não sei se está dando para vocês perceberem. Então, eu sou médico. Se eu me coloco no lugar do paciente, eu vou ser o médico no lugar do paciente. Não é suficiente. A gente fala isso para os alunos lá no primeiro ano da faculdade. O que é que você tem que fazer? Você tem que ser o outro por alguns instantes que sejam, para você conseguir realmente se colocar no lugar dele. Então, quando Jesus falar para você se colocar no lugar do outro, é para você deixar de lado o que você acredita por um instante e ser o outro por um instante, para saber como é que o outro vê o mundo. E aí sim você vai ter um parâmetro real do que você pode e do que você não pode fazer para ele. Dá para entender isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui é a favor do terrorismo, dos homens-bomba? Claro que não. Né? Alguém aqui já se colocou no lugar de um homem-bomba? Claro que não. Mas se você se colocasse, o que você ia fazer? Não ia detonar a bomba. Não é isso? Porque você acha um absurdo. Você está se matando e matando um monte de gente. Agora vamos mudar um pouquinho a perspectiva. Vamos ser um homem-bomba. Alguém que nasceu dentro de uma cultura e aprendeu que aquilo é o que Deus pede para ele. E ele acredita tanto naquilo que ele é capaz de se matar pela fé dele. Alguém aqui seria capaz de se matar pela sua fé? Você daria um tiro na sua cabeça, aparecesse um espírito e falasse que é Jesus e que é para você dar um tiro na sua cabeça? A gente faria isso, talvez? Não. Porque os nossos parâmetros são diferentes. A gente valoriza a vida, a gente tem um outro parâmetro. Então, se eu quiser não fazer para o outro o que eu não gostaria que me fizessem, não adianta eu só me colocar no lugar do outro, eu tenho que ser o outro. Veja, isso não significa que eu vou concordar com ele. Não é isso.
Eu não estou falando que a gente tem que abandonar os nossos princípios, não é isso. Eu estou falando que naquele instante eu tenho que anular o que eu acredito para tentar acreditar no que ele acredita por um instante e conseguir enxergar o mundo através dos olhos dele. Eu vou dar um outro exemplo que eu vivenciei. Quando eu morava em Santos, tinha um caso de uma criança que estava internada na UTI do hospital que eu trabalhava, e essa criança precisava urgentemente de uma transfusão sanguínea, senão ela ia morrer. Só que a família dela era testemunha de Jeová. Começou aquele problema de sempre, o hospital entrou em contato com a polícia, o juiz mandou uma ordem judicial autorizando a dar o sangue para a criança. Eles deram o sangue, a criança ficou boa e a família nunca mais apareceu para visitar a criança. Todo mundo revoltado com a família. Que absurdo e tal, aquelas coisas que a gente sempre pensa. E teve um dia que o juiz obrigou e prendeu o pai, se o pai não fosse pegar a criança, e o pai apareceu lá e por acaso eu estava lá. Eu nunca vi uma pessoa tão arrasada na minha vida. E ele falava o seguinte: se a minha filha tivesse morrido, Deus tinha levado ela para o céu. E quando eu morrer, eu ia ver minha filha. Agora, vocês fizeram uma coisa que vai levar minha filha para o inferno. É pior do que morrer. Eu nunca mais vou ver a minha filha. É pior do que enterrar a minha filha, é saber que ela não tem mais um lugar no reino do céu. E ele estava absolutamente desolado com o que estava acontecendo. E naquele momento, eu consegui entender o que ele estava sentindo. Deu para vocês entenderem agora? Percebam como é diferente? Eu continuo achando que ele faz uma interpretação errada, mas ele faz. É o que ele pensa. É a maneira como ele vê o mundo. E se eu não quero ofendê-lo, se eu não quero magoá-lo, eu tenho que tentar enxergar o mundo através dos olhos dele. E dentro do possível, porque eu também, esse que é o grande problema, eu entro num conflito ético, porque eu não vou abandonar os meus princípios. Mas o fato de eu conseguir enxergar como ele enxerga, muda a minha perspectiva sobre ele. A maior parte de nós tem verdadeiro ódio dos homens-bomba, nós precisamos rezar por eles. Eles precisam muito mais das nossas orações do que as vítimas deles. Ou eu estou errado? Não é? Então veja como não é, já é difícil se colocar no lugar do outro. É muito mais difícil ainda ser o outro por alguns segundos. E é o que a gente pede para os alunos. Quando o paciente está diante de você, não adianta você tentar impor a ele aquilo que você acha que é certo. Mesmo que você saiba que ele está errado, você precisa tentar ser ele por alguns segundos. E aí você entra no que a gente chama de referencial particular dele, para você tentar se comunicar com ele de uma maneira que ele entenda. E de uma maneira que você entenda quem ele é, qual é o universo dele. Para você fazer para ele o que você gostaria que fizessem para você, se você fosse ele. Vejam como é complicado. E esse é só o primeiro item que eu tirei, dos 3 que a gente vai discutir. Então você vê, só no primeiro item a gente precisa aprender a se amar, que a gente não sabe. E aprender a ser os outros. A se colocar realmente na pele dos outros, para você ver o mundo através dos olhos dos outros. E aí sim você vai saber realmente como se comportar diante daquela pessoa. Para você fazer isso, tem um detalhezinho, você precisa conhecer ele. Né? E para você conhecer ele, você precisa conversar, você precisa perguntar, você precisa escutar. O Rubem Alves falou que o planeta tinha muitos cursos de oratória e nenhum de escutatória. As pessoas gostam muito de falar, mas ninguém gosta de ouvir. Não é? É muito comum, às vezes, você senta para conversar com uma pessoa, ela te faz uma pergunta sobre a sua vida, você vai começar a falar, ela entra com a dela e não para mais. Você fala assim, bom, essa daí não quer ouvir, ela só quer falar. E se eu estou num dia que eu estou no meio do pêndulo, né? E eu lembro que eu sou espírita, eu caridosamente fico fazendo assim. Né? Às vezes você está longe, né? Mas pelo menos você está assim, fazendo aquela cara de compreensão. Né?
Então vocês vejam que tem essa maneira de você se posicionar de uma maneira mais real diante do mundo que está ao teu redor. O segundo ponto que eu acho que é interessante a gente discutir é que ele fala do amor. O que é, afinal de contas, amor? Então, se você for pegar essa palavra, ela foi tão vulgarizada que hoje você falar, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo aquela pessoa, não tem mais valor, né? Eu amo esse sapato. Gente, né? Vai ter capacidade de amar assim, lá no umbral, né? Porque, pelo amor de Deus, você vai amar um objeto, mas é uma maneira de dizer, você está querendo dizer que você gosta muito, não é isso? Então a gente vai precisar fazer um diferencial, porque não é sobre isso que trata o capítulo 11. Como não dá para você inventar uma palavra nova, eu inventei uma maneira nova de falar a palavra. Eu uso isso como, eu falo que é o amor conceito, não o amor palavra. O que é o amor conceito? É o amor visto como força primária, criadora de tudo que existe. E, portanto, uma força que emana da causa primária e origem de todas as coisas, que nós convencionamos chamar de Deus. Né? Então, nós não vamos, eu também uso Deus conceito, porque a palavra Deus também está muito ligada ao conceito antropomórfico de Deus, do velhinho, de barba, que está sentado, né? Esse que castiga. Imagina que Deus vai castigar. Né? A gente fica atribuindo virtudes e defeitos humanos para esse Deus antropomórfico, como a gente já fazia na mitologia grega. A gente continua repetindo um monte de coisa. Né? Então, isso ainda é uma visão pueril, uma visão retrógrada de Deus. A gente está indo para uma visão de Deus, uma visão do Deus conceito, que é o que está no livro dos Espíritos. Causa primária e origem de todas as coisas. Está na primeira pergunta do primeiro capítulo. Só você olhar lá. Né? Então, Deus é essa causa primária e origem de todas as coisas. E Ele emana tudo que existe, emana desta causa primária. Né? E o próprio livro dos Espíritos nos fala sobre a Trindade Universal. Então, na Trindade Universal, você tem o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é matéria. E o princípio inteligente é não matéria. Os nossos referenciais estão tão ligados à matéria que a gente só consegue definir o que não é matéria como dizendo que não é matéria. Né? Isso me lembra o meu caçula, quando ele estava aprendendo as cores. O marrom ele tinha dificuldade. Aí ele falava assim, não é marrom, né? Ele ia por exclusão. Isso aqui não é marrom, né? Quando ele não sabia qual era a cor. Isso aqui não é marrom. Por quê? Porque é a única maneira da gente fazer. Então a gente exclui o não matéria. Só que essas duas coisas, elas existem tão integradas umas nas outras, que a gente só consegue separar didaticamente, porque na prática isso não existe. Né? E isso tudo emana de Deus. A força que faz, que é emanada de Deus, que cria tudo que existe, é o amor. Por isso o amor é o tom de todo o universo. E de todos os universos, que eu acredito que são mais. Todos os universos, tudo que existe tem esse tom, que é o tom do amor conceito. Esse amor conceito, ele é o fator de ordem, de entropia negativa. É ele que conduz as coisas. É ele que faz com que as coisas sigam o caminho que elas têm que seguir. Então, o que acontece quando você está indo num caminho, né, e você se desvia desse caminho, é que você vai encontrar a resistência. Então você está indo num caminho asfaltado e de repente você sai com o carro do caminho, o que vai acontecer? Você vai entrar na terra, vai bater no grade-rei, alguma coisa vai acontecer, você vai chacoalhar, aí você vai voltar para a estrada. A estrada é o amor conceito. Tudo que existe, existe a partir daí, é organizado a partir daí. E toda vez que a gente se desvia disso, a gente toma um tranco para voltar. O tranco não é castigo. O tranco que você toma é orientação. Então, o que acontece? Acontece que esse amor que nos criou, né, porque essa força, que eu gosto de chamar de pensamento divino, é como se fosse, aproveitando a carona do Deus antropomórfico, um ser que pensa. O pensamento divino é o amor.
E esse amor gerou tudo que existe, então me gerou. E me gerou como consciência. Num determinado momento da evolução desse princípio inteligente, esporulou uma bolinha lá, um quantum de inteligência que formou um indivíduo. Que era absolutamente ignorante, mas com 100% de potencialidade para se transformar em um anjo. Todos nós passamos por esse momento. Em que momento da evolução isso aconteceu? Aí dá pano para manga. Mas que aconteceu, aconteceu. Teve um momento em que nós fomos criados, o que não acontece com Deus. Deus sempre foi. Esse conceito do eterno é uma coisa complicada na minha cabeça. Eu consigo entender o infinito. Começou, mas nunca vai terminar, beleza. É difícil, mas eu aceito. Agora, nunca começou, entre essas duas orelhas aqui não cabe o nunca começou. Né? Sempre tem um referencial anterior. Então, voltamos para o conceito. Né? Mas aí, este momento zero é o momento em que nós começamos a evoluir. E tudo que a gente precisa para chegar a um ser angelical é aprender a lei do amor. Então a gente começa como uma ameba, que eu acho que não era um indivíduo ainda, mas está lá, reagindo ao meio, se alimentando, eliminando suas excretas, se dividindo. Aí a gente começa a formar um sistema nervoso, aí com esse sistema nervoso vem o instinto. O instinto são comportamentos automáticos, né, que a gente tem. E qual é o objetivo do automatismo da célula ou do instinto? O objetivo é se manter vivo, é se dar bem no meio, é se adaptar rapidamente às mudanças do meio, é conseguir ser o mais forte e deixar o maior número de descendentes possíveis. Porque você deixando os descendentes, se você é forte, você está transmitindo o gene que vai dar as características para essa próxima geração. E assim nós vamos indo. Até que do instinto aparece a inteligência. Num primeiro momento, o pensamento fragmentário, que é o que acontece com o nosso cachorro lá em casa. O cachorro, ele é inteligente, a gente sabe disso. Ele faz associações, ele aprende. Mas ele tem momentos em que ele para de pensar. O pensamento dele é fragmentado. Né? Aqueles momentos em que você vê o seu cachorro parado, com aquela cara distante, olhando para o nada, e você pensa, em que ele está pensando? Em nada. Ele não está pensando em nada. Dá uma inveja, não dá? Mas você tenta não pensar e não consegue. Né? A primeira vez que foram me ensinar a meditar, falaram assim, não pense em nada. Eu falei, não, pode parar, já não deu certo para mim. Né? Como dizem os orientais, minha mente é como um macaco bêbado e louco, pulando de galho em galho. Né? A minha mente é assim, eu não consigo ficar sem pensar. E nenhum de nós consegue. Você pode disciplinar o seu pensamento. Né? E aí que entra, verdadeiramente, as pessoas que fazem a meditação, elas estão fazendo isso. Então, quando a gente deixou de ter um pensamento fragmentado e a gente passou a ter um pensamento contínuo, nós pulamos de a fase animal para a fase hominal. Então, agora, com o raciocínio complexo, com a nossa capacidade de abstrair as coisas, a gente constrói, a gente inventa, a gente cria, e nós estamos evoluindo. Mas se, como ameba, como um animal de pensamento fragmentário, com um instinto, eu queria me dar bem, agora como um ser inteligente, o que eu quero? Me dar bem. Eu quero me dar bem. Então aí o que você começa a fazer? Você começa a desenvolver todas as possibilidades para você ser cada vez mais forte, mais rico. Né? Às vezes as mulheres ficam ofendidas com isso, mas é biologia. Quando a fêmea vai buscar o macho, ela busca o macho mais forte. Por quê? Porque ela tem certeza que ela vai ter a prole mais saudável e o macho vai proteger essa prole. Né? Hoje, no mundo moderno, o que é que dá segurança e força para o macho? São os músculos? Não, é a conta no banco. Então não é que você é interesseira, né? Isso faz parte do instinto. Porque você sabe que a sua prole vai estar bem alimentada, vai estar protegida, né? E vai ter a herança, então ela vai transmitir isso daí. É claro que não é isso que a mulher pensa, mas isso faz parte. Como os feromônios fazem parte, a gente nem se dá conta. Por quê? Porque o instinto não desapareceu quando veio a inteligência, ele continua lá.
Então a gente continua querendo se dar bem. Só que acontece o seguinte, chega uma hora que mesmo que você conquiste tudo que você quer, mesmo que você tenha tudo que você procurou, você vai perceber que sozinho não dá para ser feliz. Porque senão, se você tem tudo que você quer, mas o teu vizinho não tem, ele pode pular o muro para roubar o que você tem. E se você põe cerca elétrica, na hora que você sai, ele te sequestra. Isso acontece a nível local e acontece a nível mundial. Os países muito desenvolvidos, vocês acham que eles estão muito preocupados com a África? Estão. Por quê? Porque os africanos, eles se infectam, eles geram doenças novas por causa das questões ambientais lá, e depois eles migram para a Europa. E aí é Zika, é AIDS, é tudo isso que a gente já conhece. Então o que eles fazem? No primeiro momento, eles tentam eliminar. Já várias vezes tentaram fazer isso, não é? Na nossa história a gente tem isso. Não consegue eliminar. E aí o que eles fazem? Chega uma hora que eles percebem que eles têm que ajudar o outro a se dar bem. É igual o cunhado que perdeu o emprego e aparece todo sábado na tua casa, na hora do almoço, para tomar a tua cerveja. Não é? Aí você não fica feliz. O que você faz? Tenta arrumar um emprego para ele. Porque você gosta da sua irmã? Porque você gosta do seu cunhado? Não, porque você quer se livrar dele. É o mesmo pensamento. Você vai para a África, desenvolver a África, para eles pararem de migrar. Porque quando eles migram, eles trazem doença, eles trazem pobreza, traz violência. Mas aí é que tem o detalhe. Nessa evolução da inteligência e nesse movimento que você faz de ajudar o outro para se livrar dele, né, chega um momento em que você percebe que fazer o bem para o outro te traz satisfação. E aí as coisas começam a mudar. Né? Então, se num primeiro momento você gosta de alguém, mas você quer que esse alguém seja feliz da maneira como você imaginou que ele deveria ser feliz, você ainda está querendo o pensamento de arrumar um emprego para o cunhado. Mas no momento em que você percebe que a pessoa está infeliz, você vê um movimento possível para você ajudar aquela pessoa, e você ajuda, e você se sente bem com isso, você não está nem aí com o que ela vai fazer com o que você deu para ela. Você não está preocupado. Por quê? Porque aquilo já te fez bem. A tua recompensa vem na hora. Na hora que você faz, você já se sente bem. Isso é a pegadinha, né, de Deus. Porque Deus criou a lei de uma maneira que o teu egoísmo, elevado à última potência, ele vai te levar ao altruísmo. Você sempre quis ser feliz. Só que no final das contas você descobre que para você ser feliz, basta você tentar fazer o outro feliz. Você fazer para o outro o que você gostaria que te fizesse. E aí eu comecei a pensar no terceiro ponto, né? Que é assim, quanto será que nós somos capazes de amar de uma maneira incondicional? Porque a palavra incondicional, ela gera o seguinte conceito: eu gosto do outro sem nenhuma condição. O que isso significa? Que eu gosto dele, mas ele não precisa gostar de mim. Aliás, ele não precisa nada, porque eu gosto dele de graça. Vocês conseguem pensar em alguma pessoa que vocês amam incondicionalmente? O filho. Quem falou isso tem filho menor que 17 anos, né? Porque é exatamente isso que eu pensei quando o meu primeiro filho nasceu, quando o meu segundo filho nasceu e quando o meu terceiro filho nasceu. E eu olhava para aqueles guris e eu falava assim, eu faço qualquer negócio para esses caras. Se tiver que cortar um braço, eu corto, eu não estou nem aí. E é sincero mesmo. Só que assim, quanto mais você vai olhando, ele vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, você vai criando uma expectativa de quem você acha que ele vai ser. E aí, quando ele entra na adolescência e faz o download do passado karmático dele, e ele se apresenta como ele é, nu e cruamente, você toma um choque. Você fala, mas cadê meu filho? Sempre foi esse. Só que aí, o que é que você quer dele? Que ele seja feliz. Não é isso? Mas do jeito que você acha que ele tem que ser. Com aquela mulher, não.
Com esse emprego, não. Morando em tal lugar, não. Eu estou errado ou sou só eu que sou assim? Então, cadê o incondicional? Eu não vou nem falar de casamento, porque quando a gente começa a namorar, a gente já cria as condições, não é? Ó, para a gente ficar junto, é isso, 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 isso. Né? Artigo 1 da Lei 1 do primeiro parágrafo. Lealdade. Não é assim? Senão não funciona. Então, ali não tem amor incondicional, nós estamos fazendo uma troca. É uma troca. Só que com nossos filhos, a gente também faz trocas. Amor incondicional é você olhar para a pessoa e gostar dela e alguém falar assim, mas ela é pão dura. Não tem problema. Eu aceito isso nela. Ah, mas ela é preguiçosa. Eu aceito isso também. Isso é amor incondicional. Tem alguém aqui que sente isso? Não? Se tiver, me conta que eu caso. Né? Não tem, isso não existe. E quando a gente faz, quando a gente olha para as pessoas, como a gente não consegue se colocar no lugar do outro, a gente cria uma realidade que nada mais é do que são as nossas expectativas, que é aquilo que a gente vê, do mundo que a gente vê, do jeito que a gente vê. Então eu sempre digo isso. Eu já vi mulher, aquelas moças, principalmente as românticas, casarem com um príncipe, beijar o príncipe e aí virar sapo. Mas eu nunca vi ela casar com um sapo, beijar e virar príncipe. Sapo não vira príncipe. E se virar, não é pelo beijo. É porque o sapo resolveu ser príncipe. Se você não consegue se mudar a si mesmo, como é que você vai mudar o outro? Então só dá certo uma relação se você olha para o outro, vê o outro como ele é e aceita. E a disposição que você tem que ter é a seguinte: eu vou me adaptar. Eu vou me transformar para viver bem do lado dela. Mas eu não posso esperar nada dela, porque ela é ela. Então, às vezes, fala assim, mas você vai fazer isso, aquele cara é um ingrato. A ingratidão é uma palavra que está ligada à expectativa que você criou por alguma coisa que você deu para aquela pessoa. Só que não é uma negociação honesta. Porque uma negociação honesta é a seguinte: eu quero comprar essa calça, quanto custa? Custa tanto. Ah, eu não quero pagar tanto, quero pagar tanto. Aí negocia, fecha, paga e leva a calça. Essa negociação afetiva é assim: ai, ele é tão legal, ele é tão bonito, ele é tão inteligente, ele é tão isso, ele é tão aquilo. Aí você vai criando uma expectativa e depois você vai cobrar dele uma coisa que vocês nunca conversaram. Você vai cobrar dela uma coisa que ela nunca disse para você que ela era. E aí o que acontece? Você se diz ingrato. Eu fiz tudo por ela, ela não fez nada por mim. Isso não existe. Como não existe ninguém super bonzinho, nem super mal, não tem ninguém que é totalmente bom, nem totalmente ruim. Nós somos todos seres incompletos, nós estamos em evolução, nós estamos caminhando. E aí o que acontece? Você acha que o outro não te deu o que você queria que ele te desse, só que ele não foi nem comunicado disso. E aí você fala que ele é ingrato. A ingratidão leva à mágoa. A mágoa leva à raiva, ao ódio, à inconformidade, que é o que nos envenena. Aí só tem um antídoto para isso. Como é que chama? Perdão. Perdão. Então, se você precisa perdoar alguém, é porque você criou uma expectativa. E, na verdade, o perdão não é para o outro. É para você. Porque quando você está com raiva, você está tomando veneno e torcendo para o outro morrer envenenado. É você que vai morrer. Por isso que aquela pessoa que você achar irritante porque ela está sempre feliz, ela está cada vez mais saudável e mais feliz e você está cada vez pior. E toda vez que você vê ela, você vai definhando, né? Porque você fala, como é que ela pode ser feliz? Como é que ela pode... Quer dizer, a sua raiva é que está te envenenando. E ela não está nem aí. Porque essa é outra lei divina. Eu convido você para vibrar na mesma frequência que eu. É como se fosse um convite para dançar.
Quando você conhece uma pessoa, você convida ela para dançar, mas você quer que ela dance a tua música. E ela, quando ela te convida para dançar, ela quer dançar a dela. Aí um pisa no pé do outro e a gente briga. Então você tem que ouvir a música que está tocando do outro e dizer, essa eu não danço. Ou dizer, ó, eu vou dançar a sua música. Ou então, você convida a pessoa para dançar a tua música e explica qual música você está dançando. Para ela poder decidir se ela vai querer ou não. Né? Então, se você está vibrando o mal, esse mal só vai atingir o outro se o outro entrar em sintonia com você e começar a ter raiva de você. Ele faz o próprio veneno dele. Aí você fica feliz, mas envenenado. Não tem como você envenenar o outro, mas você tem como convidar o outro para tomar o veneno dele. Ele faz o veneno, toma e morre do veneno dele. E os dois morrem juntos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Tem gente que fala assim, eu odeio aquele cara, mas eu vou ficar bem perto dele nessa encarnação, que eu quero me livrar dele, nunca mais quero ver ele. Nas próximas encarnações eu vou para outro planeta e eu não quero mais ver a cara dele. Doce ilusão. Não tem nada que una mais dois espíritos do que o ódio. Não tem nada que una mais dois espíritos que o ódio. O ódio gruda um no outro. Não tem como se livrar. Quem liberta é o amor. O amor é que libera. O amor é que faz com que você tenha a capacidade de não se preocupar com o outro. Não é isso? Então, a partir do momento que eu não tenho condição para o amor, então o outro nunca vai me magoar, eu nunca vou me ofender, eu vou estar sempre numa boa. E isso, gente, resolve o problema que está no final do capítulo. Quando ele fala assim, mas eu vou dar a minha vida por uma pessoa que é um bandido? Isso é justo? E os espíritos dizem o seguinte, pelo menos foi o que eu entendi, mas o problema não é o outro, o problema é você. Você vai dar a sua vida para ajudar o outro por você, não pelo outro. O valor do outro não é... A gente não tem que julgar o valor de ninguém. Toda vez que a gente julga valor em alguma pessoa, a gente está errando. Porque as pessoas não têm valor. O valor é o mesmo para todas. Nós somos todos irmãos, em pontos diferentes da evolução. Mas nós estamos todos no mesmo barco. Se o barco vira, todo mundo vai para a água. Os que sabem nadar e os que não sabem também. Não é? Então, eu não tenho que me preocupar com o que o outro vai pensar do que eu estou fazendo. É por isso que quem faz o bem não fica preocupado em fazer propaganda. Porque ele já está. Na hora que ele fez o bem, ele já está recompensado. Ele já está se sentindo bem com aquilo lá. Então, é fácil. Né? Primeiro, você vai se amar mais, aí você vai se colocar no lugar de todo mundo que você encontrar na sua frente, né? E não vai pôr mais condição para as pessoas que você ama. Dá para fazer? Não dá. Quer dizer, dá, mas não agora. Então, qual é o motivo da gente ler isso e aprender isso no Evangelho? Bom, se a gente já sabe o que a gente tem que fazer, é muito melhor do que aquele que não sabe nem o que está acontecendo. Eu tinha um professor que falava assim, qual é o fator mais importante para você fazer o diagnóstico de uma doença? Aí ficava todo mundo falando, a febre, isso, aquilo. Ele falava, não, saber que pode ser uma doença. Como é que você faz diagnóstico de apendicite? Tem que pensar que pode ser. Se você não pensar, nunca vai ser. Então, pelo menos, a gente já tem isso. Pelo menos a gente já sabe como é que é. Já sabe para que lado tem que ir. E aí vamos tentar, sabendo que vai errar. Sabendo que não vai dar certo. Sabendo que vai ter dia que você vai voltar com raiva de casa, mas aí é engraçado, porque quando você se esforça para gostar das pessoas que não gostam de você, e você acaba brigando, você volta para casa aí com raiva de você. Você fala assim, como é que eu não aguentei? Como é que eu fui disposto a não brigar e acabei brigando? Quer dizer, eu acho mais fácil discutir comigo mesmo, pelo menos eu estou lá, do que ficar discutindo com o cara que ficou lá, sei lá onde. E aí no dia seguinte você fala assim, olha, preciso falar com você que tem um monte de coisa que eu pensei de ontem para hoje, e eu precisava te falar que eu não falei ontem na discussão. Não funciona isso, funciona não?
Não funciona. Então, se você pelo menos começa a lutar contra você mesmo e as suas próprias dificuldades, você já está dando um passo importante para conseguir um dia chegar lá. Se a gente sabe como é que é o amor incondicional, um dia nós vamos conseguir sentir. Se a gente já sabe como é que tem que fazer para se colocar no lugar do outro, uma hora vai dar certo. E quando dá certo, a gente se sente tão vitorioso, é o dia que você acha que isso é o máximo. Você fala assim, ó, eu e Jesus, ó. Né? Aí depois baixa a bola. Mas é um momento tão legal, de tanto êxtase. Né? E o que é que você precisa para isso? Bom, saber que a gente já sabe. E querer. Que essa também é uma outra parte difícil. Isso se chama vontade. Sem vontade, nada acontece. Não é? Então, se você tem vontade, você se mobiliza espontaneamente. Se você não tem, quem vai te mobilizar é a dor. Você está com preguiça, não quer levantar, não tem nada que te tire do sofá, alguém espeta você com um garfo, vai ver onde é que você vai parar. Então é assim. Ou você vai por bem ou vai por mal. Vamos por bem. Porque quando eu estou com vontade, quando eu desejo ser melhor, e eu estou atento para o que está acontecendo ao meu redor, pelo menos eu tenho mais controle sobre o meu caminho. Eu vou sofrer menos. Mesmo que eu tenha dor, eu sofro menos. Mesmo que alguma coisa muito ruim aconteça com a minha vida, eu aprendo mais e sofro menos. Né? Então, quem sabe, para 2016, né, a gente comece o ano já pensando nisso. Relendo o capítulo 11, né, mesmo que pareça ficção científica nesse momento para a gente, mas é o nosso futuro. Né? Inevitavelmente a gente vai passar por isso. Tá bom? Muito obrigado pela paciência.